Bom dia. Eu esqueci de colocar um slide de apresentação meu. Eu considerei que todo mundo ia saber quem sou eu, mas eu acho que só teve 2 pessoas ali que sabiam. Então, meu nome é Soban. Eu trabalhava na área de produto. Na minha última experiência na área de produto foi na PSafe, e eu comecei minha vida de produto no peixe urbano há uns 7 anos atrás. E o case que eu vou contar agora não é um case técnico. Eu vou contar uma história, e é uma história de 2 anos de transformação dentro de uma empresa que não era uma empresa de produto. Eu acho que ela é bastante complementar à palestra da Poliana, que ela deu várias dicas de como funcionar, como funcionar na dinâmica de produto. Eu quero contar um pouco do que aconteceu lá na NZN. Tem o passador ali em algum lugar? Não. Só se eu peguei e eu perdi. É no mouse? Eu acho melhor. Pra cá, né? Tá. Bom, alguém conhece a NZN? Alguém já ouviu falar da NZN? Legal. Alguém já ouviu falar do Tecmundo? Do Debrief? Do Baixa Aqui, do Clique Jogos, Mega Curioso, Tudo Gostoso? Então, a NZN é a criadora de todos esses produtos, né? Muitos deles são produtos que a gente pode chamar de revistas digitais, mas não deixam de ser produtos, né? Eles passam por todo o ciclo de entendimento da entrega de valor, captura de usuários, continuar entregando valor, retenção de usuários, gerar um modelo de negócio em cima disso. E a NZN surgiu desse negócio, né? Basicamente, ela começou lá nos primórdios. Eu não sou fundador da NZN, tá? Eu estou na NZN há 2 anos e meio. Mas ela começou com 2 fundadores em 2 modelos de negócios distintos, ali por perto de 2000, 1999, 2000. E o negócio era buscar algo que de fato entregasse valor. Então, o primeiro produto de fato da NZN foi o Baixa Aqui em 2000, que provavelmente a maioria que já usou alguma vez, né? Se a maioria tem mais de 30 anos, tem acima de 28 anos já usou. E ele buscou uma oportunidade de mercado que era a internet, a banda larga estava começando a chegar, como todo mundo lembra, e tinha uma oportunidade de pessoas que iam começar a usar o computador pela primeira vez. Não existia App Store, né? Não existia Play Store, não existia um marketplace de serviços, de softwares para você baixar. A Microsoft, que era o principal sistema operacional na época, ela também não conseguiu construir um marketplace software, e o Baixa Aqui se propôs a resolver esse problema. Como é que o Baixa Aqui começou? O fundador, o Guilherme, que fundou, ele entendeu que as pessoas precisavam de software. Então, o MVP do Baixa Aqui foi queimar CDs, né? CD, aqueles, na época não era nem DVD ainda, com um monte de software e vender pelo Mercado Livre. Era isso. Isso foi o MVP do Baixa Aqui. O primeiro produto do Baixa Aqui foi fazer uma curadoria. Então, quais as hipóteses que eles estavam testando? Fazer a curadoria de software. Eu entendo que o cara que está começando a usar um computador e está começando a usar a internet, ele não sabe quais os softwares que ele precisa. Ele precisa de um navegador, ele precisa de um antivírus, ele precisa de um editor de texto, ele precisa de jogos. Então, ele começou a queimar CDs e vender pelo Mercado Livre. O segundo produto foi que ele começou a entender que já existia banda larga, né? Quando ele começou a vender esses CDs ainda, a banda larga não era uma coisa tradicional, então muita gente ainda estava em conexão de escada. Ele falou, olha, se as pessoas estão começando a ter capacidade de baixar alguma coisa, então eu posso colocar esse produto disponível num lugar e eu não vou precisar mais vender o CD. Nesse momento já houve uma disrupção, porque o CD era vendido. Quando você vai oferecer o software online, o software não era dele. Ele não pode vender o software, ele não pode vender o Safari, ou o Netscape,
ou o antivírus grátis, ou o editor grátis. Então, assim, já tinha um problema de modelo de negócio. E aí começou o Baixa Aqui, o primeiro site. A primeira contratação do Baixa Aqui foi alguém para escrever os reviews do software. Então, era o fundador, a primeira pessoa que ele contratou foi: eu preciso de alguém para escrever os reviews, porque as pessoas não vão saber o que elas vão fazer com o software. E aí, é a história que o resto vocês conhecem, o site cresceu e foi crescendo e crescendo. Lá em São Paulo, isso aconteceu em Curitiba, lá em São Paulo tinha um menino que quebrou o pé, o Andreas, e ele estava em casa e ele queria jogar alguma coisa, ele tinha um computador e ele não conseguia encontrar jogos, era uma busca para cada jogo. E ele falou: cara, se eu criar um lugar, onde todo mundo aqui conhece Clique Jogos, já ouviu falar do Clique Jogos? É uma plataforma, aí tem que ser pessoas mais velhas ainda, uma plataforma de jogos online. Então ele falou: se eu construir um lugar onde todo mundo vai encontrar vários jogos, vai ser um portal de games, um Netflix dos games, né? Não tinha Netflix na época, também vai ter valor. Então, os dois resolveram um problema que existia. Eu precisava de software e as pessoas começaram a procurar jogos. E aí eles descobriram uma oportunidade. Qual que era a oportunidade? Os dois produtos eram produtos de muita escala. Então, eu coloquei aqui 2 números para vocês terem ideias. O Baixa Aqui, 43 milhões de downloads de softwares mensais. Bastante coisa. Eu estou falando, esse número é de quando a internet brasileira tinha 70 milhões de usuários. Então, eu estou falando quase mais de um download a cada 2 pessoas. E 110 milhões de partidas de jogos por mês. Então, é um número muito grande. Olhando o número da internet, daria quase 2 por cada usuário da internet. Obviamente que é uma média, tinha gente que jogava 100 partidas. Então, quando eles estavam tentando resolver um problema do usuário, eles encontraram uma oportunidade de negócio. Eles não começaram pela oportunidade de negócio, eles tentaram resolver um problema de fato que existia. Aqui as empresas já tinham alguma escala, eram pequenas, mas já tinham não estava mais na sala de casa. E aqui qual era a oportunidade? Audiência igual a dinheiro. Então, todo mundo sabe, o modelo de negócio, a Poliana falou que a melhor maneira de você testar se seu produto tem valor é se o cara vai pagar. Eu falo que publicidade é um fallback de receita. Então, assim, se você não tem nenhuma ideia inteligente de como fazer dinheiro, você faz dinheiro com banner. Eu sei que tem muita empresa que vive de fazer dinheiro com banner e de tentar imprimir o banner de maneira mais inteligente na cara de vocês. Mas ele não deixa de ser um banner chato, irritante e que, na grande maioria das vezes, não entrega valor. Então, eles descobriram que tem uma grande oportunidade de negócio. Aí contrataram gente, aí veio gente lá falando: cara, aqui dá para ganhar dinheiro, a gente tem aqui mais da metade da internet brasileira, vamos fazer negócio. E aí, o foco da empresa virou o business model, não mais entregar valor. Tá? Então, nesse momento, eles entenderam: pô, se a audiência dá dinheiro, vamos começar a criar mais audiência, porque cada usuário ele tem durante a experiência dele, ele gasta tempo, esse tempo eu coloco publicidade, então quanto mais pessoas, mais tempo, quanto mais tempo, mais publicidade, quanto mais publicidade, mais dinheiro. E virou literalmente uma impressora de dinheiro. Um dos negócios, a NZN, eu conheço alguns modelos de negócios de empresas do Brasil, e olhando por margem de EBITDA absoluto, um dos negócios mais rentáveis que eu já vi no Brasil. É absurdo, absurdo. Então, virou uma grande máquina de dinheiro, porque a audiência trazia mais audiência. Se vocês olharem, por exemplo, o Tudo Gostoso, a maior plataforma de receitas do Brasil. O Tudo Gostoso foi criado do Baixa Aqui. Então, se esse cara está baixando um software de X, será que ele não quer uma receita de bolo de cenoura? Literalmente. E sim, queriam. 25 milhões de usuários queriam fazer receita de bolo de cenoura. Não só bolo de cenoura, tem outras receitas. Será que se eles estão baixando, eles não querem, de repente, começar a entender mais sobre tecnologia? O cara que baixa, com frequência, ele entende de tecnologia. Vamos montar um blog de tecnologia? Sim, Tecmundo, 20 milhões de usuários únicos por mês hoje. Então, assim começou a ser criado uma série de iniciativas mirando a audiência. Aqui o objetivo, diferente do início, que era resolver um problema do usuário, ele passou a ser encontrar uma grande oportunidade de negócio. E encontraram, e o negócio foi próspero e feliz. Então,
aqui alguns big numbers do que era a NZN. E aí veio um problema. Se eu estava dependendo e meu foco do meu produto era simplesmente audiência, e a audiência, sim, eu tinha, mas aí chegou 2 caras e trouxeram um produto que sim era focado no usuário, sim para buscar efeito, para buscar um retorno de publicidade, esses caras fizeram um trabalho um pouco melhor que a gente, né? Só um pouco. Eles entregaram um valor gigante para o usuário se tornou dependente das plataformas, os nossos produtos não criaram dependência da plataforma, e esses caras começaram a varrer o mercado de mídia. Então hoje, se alguém que trabalha no mercado de mídia, sabe que as grandes agências que trabalham com digital, e aí basicamente todas as agências que trabalham com digital, elas já têm hoje a grande maioria do seu investimento de publicidade digital hoje para esse duopólio, né? E estão certos, porque de fato o serviço, o produto que eles oferecem tem uma segmentação incrível. Então, os caras que têm provavelmente a maior quantidade de first party data, então dados dos usuários que são proprietários deles e não usam dados de terceiros, né, de DMPs, e eles têm de fato uma oferta de produto muito melhor. E isso fez com que a empresa colapsasse. Literalmente, a empresa ela colapsou de um dos negócios mais lucrativos do Brasil, e isso é muito referente ao custo que a empresa tinha. Ela era uma empresa de custo baixo, era uma empresa familiar, e a gente viu uma empresa em 18 meses, ela literalmente cair 2 dígitos de lucratividade. E em termos de receita, a gente está falando de uma queda de receita de quase 70%. Em 18 meses. E aí você imagina o pandemônio. Essa altura, a empresa tinha sido adquirida um pouco antes desse colapso por um fundo de private equity americano. Fundo grande, um fundo de 30 bilhões de dólares, que comprou e falou assim, cara, esses caras são uma das 10 maiores audiências do Brasil. Então, o private equity compra negócios lucrativos e fala, a gente vai crescer, uma agenda bem clara de M&A, comprando outros sites menores, e a gente vai ser a maior audiência do Brasil. E com isso, a gente vai garantir maior investimento de mídia digital. E o investimento de mídia ia sair de offline para o digital. Legal. A única coisa que acertaram é que ia sair um pouco de dinheiro do offline para o digital. O resto errou tudo. Então, acho que a primeira lição do que a NZN passou seja focado no seu usuário durante todas as etapas do processo, durante todo o processo, durante a tua vida toda. Por quê? Porque em algum momento, no ciclo de vida do seu produto, pode surgir um pote de ouro, pode surgir ali, não no final do arco-íris, na frente do seu pé, você vai tropeçar nele e vai falar, cara, achei, e você pode se iludir, achei o market fit do meu produto, nossa, achei aqui, ó, a entrega de valor está aqui, o pricing, está tudo lindo. Se você focar nisso, em algum momento você vai se perder. E aqui é uma história de uma empresa que focou só nisso. Então, só que também cada problema ele é uma oportunidade disfarçada. E aí começou a nova gestão. Então, a primeira decisão que o Private Equity fez, que já tinha comprado o produto, foi, olha, vamos fazer o seguinte, então, na troca de gestão, vamos trazer alguém de produto. Não vamos buscar trazer alguém que vai tentar aumentar a audiência, porque a gente já viu que não é um negócio. Então, eles foram para o mercado, foi quando eu entrei na empresa. Então, foi minha primeira experiência gerindo uma empresa. A coisa mais incrível que eu tinha gerido antes foi um restaurante japonês em Recife. Então, não era uma experiência que ia me ajudar muito no caso dessa, não tinha muito fit. E eles foram para o mercado buscar, então, alguém de produto para tentar resolver o problema. Opa. Tá, estava apertando para o lado errado. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender, beleza, a gente está no mercado, a gente já entendeu onde tem problema, a gente já entendeu onde tem valor, vamos tentar voltar a entregar valor. Vamos encontrar um problema para resolver. E naquele momento, o mercado inteiro de publishing está sendo questionado. Todo mundo está falando, olha, eu lembro que eu falei, assim que eu entrei em 2016, eu liguei na época, o CEO da Globo.com. E eu falei, cara, o que está acontecendo? Tem jeito esse negócio? Era 2016. Ele falou, Soban, desde 2011, a gente já sabia que a conta não ia mais fechar. Porque a conta era linda. Você gastava X para fazer um conteúdo
e você ganhava 2x, 3x em retorno de publicidade. Quando o Google e Facebook chegou, eles falaram assim, beleza, eu não vou produzir o conteúdo, eu vou mandar esses caras aqui todos produzirem conteúdo, e depois vou pegar o mesmo conteúdo que eles produziram, vou devolver para eles, e aí eu vou ganhar dinheiro. Mais inteligente, né? Principalmente considerando que eles conseguiram convencer 2 bilhões de pessoas de fazer isso. Então, o modelo de negócio era completamente disruptivo. Então, quando você fala assim, cara, se eu vou ter um custo de produção, já não fecha a conta. E aí você vê Abril, que está em recuperação judicial, antes tinha fechado uma série de produtos. Como esse é um caso público, os outros casos são vários publishers do Brasil, vários que vocês leem e conhecem, que estão com o modelo de negócio completamente questionado quando dependem unicamente de publicidade. Então a gente falou, cara, a gente tem um problema para resolver. Nosso primeiro problema aqui dentro é de eficiência de custo. O meu custo de aquisição de um usuário, que meu CAC, ele seria uma derivação de custo de produção, custo de infra, custo de marca, etc., que é o que faz. A gente não compra o usuário, mas a gente produz conteúdo que traz o usuário. Esse custo, ele já está desequalizado. Então a gente começou criando uma plataforma que a gente chamou de N-Experts, né, o N da matemática, Experts, de produção de conteúdo especializado. Porque a gente, como publisher, eu não poderia depender de uma produção de conteúdo. Tecmundo não poderia ter, sei lá, erros de português, uma pessoa que não entendesse de tecnologia. Então, tinha algumas premissas para essa produção de conteúdo. E também, usando o exemplo da Poliana, a gente não tinha, dentro da empresa, um time de produto, um time de UX, não tinha o time de desenvolvimento da empresa. A empresa tinha 180 pessoas, provavelmente 7 desenvolvedores. Então, você vê que não era uma empresa de tecnologia. E 120 produtores de conteúdo. Então, basicamente, eram produtores de conteúdo. A gente falou, cara, beleza, a gente não consegue escalar isso, porque não adianta eu ficar trazendo produtor de conteúdo. A gente montou uma plataforma. Eu coloquei aqui Slacklo, porque na época a gente pegou basicamente o Slack como ferramenta de comunicação com os Experts. Experts é uma gourmetização de freela. E usou o Trello para fazer o gerenciamento de... o Get Ninjas, cadê o Pedro? Está aqui. Chamam os Experts de ninjas. A gente chama os Experts, os freelas de ninjas, a gente chama eles de Experts. Eu acho o nome de vocês muito bom também, mas a gente não podia copiar. Então, a gente não pode chamar de N-Ninjas. E aí, basicamente, a gente falou, cara, tem 20 milhões de caras consumindo conteúdo no Tecmundo. E se algum deles tiver interesse de produzir conteúdo? Ué, mas pago, a gente paga para ele produz de graça, para ter o nome dele, eu pago para ele, uso ele como ghostwriter e coloco o nome do meu redator. Como que seria o modelo? A gente foi testando. Então, a primeira leva, a gente foi lá no Tecmundo e falou, gente, vocês querem produzir conteúdo do Tecmundo? Eu quero. Beleza. A gente fez um artigo chamando as pessoas. Vieram, acho que na época, 800 pessoas que se inscreveram. Aí as 800 pessoas, obviamente, não sabiam escrever necessariamente o que a gente precisava. A gente achou ali no meio 20 pessoas que tinham. A gente mandou um testezinho de redação, etc, etc. Então, isso foi o início dessa plataforma. No final, o modelo era, esses caras eram convidados, passavam por um processo de seleção, eram gerenciados aqui dentro, não existia ferramenta nenhuma construída ali dentro, e eles entregavam conteúdo para os amiguinhos deles. Isso começou a funcionar, isso de fato foi responsável por uma boa parte da nossa transformação. A transformação, obviamente, ela ocorreu desde do processo em que ele era um bundle de ferramentas grátis, né? A gente usava os 2 grátis ali, tanto o Trello quanto o Slack, e isso já foi responsável, durante esse período, por uma redução de quase 50% no nosso CAC. Legal, a gente resolveu um problema interno. E o objetivo da ferramenta era resolver um problema interno. A gente não estava tentando achar... Então, assim, qual que era o meu usuário que deveria comprar isso? Os editores-chefes. E não foi fácil. Porque você chega para um editor-chefe e fala assim, olha, você está vendo o seu reduto aqui com, sei lá, o Tecmundo tinha 35 pessoas, está vendo essa galera aqui? Ele falava, eu preciso contratar mais. Em vez de a gente dar um headcount para ele, a gente dava budget. E falava, você tem budget para usar dentro da ferramenta. Aí já era uma ferramenta, né? Aqui, mais para frente eu mostro um pouco como que é essa ferramenta. Resolveu isso daqui. Segundo problema que a gente foi resolver. A gente tinha um problema que era a questão de estratégia de conteúdo. Que é um ponto que tem centenas de engenheiros
Centenas. Então, tem gente aqui que já trabalhou no Google. Eu sei que o Marcelo Quintela está aqui, não sei se tem mais gente. Então, centenas e centenas de engenheiros no Google e Facebook trabalham em algoritmos para garantir a curadoria do seu conteúdo, seja da sua newsfeed, seja do motor de busca do Google. Então, tem pessoas decidindo o que vocês vão ver. Tem input de vocês, mas tem pessoas decidindo o que vocês vão ver. Então, a gente falou, cara, nesse cenário, como é que eu construo conteúdo dentro de uma estratégia que seja positiva, dentro de uma estratégia que seja valiosa para o nosso negócio? Como é que eu faço isso sem depender tanto de pessoas? E aí tem o case do NZN Intelligence mais o Debrief. Intelligence, basicamente, é como a gente nomeou uma ferramenta interna de pesquisa. A gente pegou o Typeform, que também não sei se todo mundo conhece, mas ele é um Monkey Survey, Google Forms, qualquer ferramenta parecida. A gente conectou ele com com o nosso BI, e o que a gente conseguia era, a gente fazia uma pesquisa, mandava para o Tecmundo, para todos os sites, tá? Estou falando Tecmundo aqui, mas todos os sites, e fazia uma pergunta, e falava assim, olha, como é que você gosta de consumir conteúdo sobre tecnologia? Onde você consome, em que língua você consome? E a gente começou a fazer insights sobre consumo de conteúdo sobre tecnologia. E aí, junto, em vez de a gente ter uma resposta do form, ele gerava um pequeno banco de dados. Por quê? Ele pegava a resposta do João e colocava uma série de metadados na resposta que eram o que ele leu antes de responder, quanto tempo ele passou lendo o que ele leu antes de responder, onde ele clicou antes de responder. Então, tinha um pouco da trajetória dele dentro do consumo de conteúdo. E o consumo de conteúdo diz muito sobre o que você é, né? Se a gente pegar o histórico de browser das pessoas, você vai conseguir definir a pessoa muito bem, melhor do que se você olhar para ela, provavelmente. Então, a gente começou a fazer isso e a gente criou o Debrief como teste. Então, quem conhece o Debrief aqui? Tá, legal, acho que bastante gente. Então, o Debrief ele é uma vertical de tecnologia como nenhuma outra. Ela usa texto, numa época em que todo mundo está migrando para vídeo. Ele existe em e-mail, numa época em que todo mundo está fazendo seu canal do YouTube, Facebook. Ela é diário, numa época em que tudo é diário. E ela se propõe a falar de um tema que é tecnologia e negócios. E ela tem hoje um dos maiores graus de amabilidade, né? Eu estou representando ali por NPS, mas amabilidade, porque a gente faz outros tipos de pesquisa também, acho que mais qualitativas, eu trouxe essa que é mais direta ao ponto, que a gente tem hoje na nossa vertical. Então, o Debrief ele surgiu de uma pesquisa com um layer maior de dados, mostrando o que as pessoas, o que os brasileiros queriam consumir de conteúdo no Brasil. E esse é o case do Debrief. Aí veio a reestruturação. O que a gente fez com relação à reestruturação? A gente reduziu o time editorial em 50%. Então, hoje já passa um pouco disso, tá? Mas as primeiras reduções, a primeira grande transição, e aumentou o time de TI em 64%. Isso na imediata transição. Hoje, para vocês terem ideia, a NZN tem 100 pessoas, né, das 180 que tinha antes. A gente tem hoje aproximadamente 30 produtores de conteúdo e o nosso time de tecnologia como um todo tem hoje aproximadamente 35 pessoas. Então, hoje o nosso time de tecnologia é maior que o time de conteúdo. E hoje mais de 25% de toda produção de conteúdo não é mais interna, ela vem externa. Então, aqui um pouco de como a gente aprendeu que a economia colaborativa, ela não necessariamente ela é um produto que você precisa vender. Ela pode ser um produto que vai resolver o problema da sua empresa hoje. O problema que você não imagina que você pode resolver de uma maneira super simples. E aí a terceira lição, terceira e última. Como é que a gente começou a migrar o modelo de negócio? Porque até aí a gente tinha resolvido a empresa, né? A empresa ainda tinha um modelo de negócio que não era escalável. E basicamente a gente entendeu que o mercado, de uma forma geral, ele estava passando por um amadurecimento de produção de conteúdo. Vejam que interessante. Enquanto todos os publishers estão lá falando, cara, ferrou, o que eu faço? Demito o jornalista, troco o jornalista por... eu vi no South by Southwest do ano passado, alguém falou que tinha uma palestra
dizendo que máquinas vão escrever conteúdos, né? Então, aí começou, será que as máquinas vão escrever, então não preciso mais de pessoas, lá. Então, isso era um problema acontecendo, e do lado deles, porque o mercado de publisher atende o mercado publicitário, do lado deles, o mercado publicitário estava assim, cara, como é que eu produzo conteúdo? Todas as agências querendo fazer conteúdo, as empresas de PR falando eu faço conteúdo também. Então, os dois irmãos gêmeos, que eram os dois lados da balança, um estava falando produção de conteúdo não me mantém, o outro estava falando como eu produzo conteúdo. E aí, pensando nisso, a gente produtizou partes da etapa de produção de conteúdo para resolver um problema da NZN, um problema de eficiência. E a gente entendeu que se a gente entregasse esses produtos, são ferramentas, eles são SaaS, alguns são de subscriptions, alguns são pay as you go, alguns são produtos de... Então, essa é aquela plataforma que eu falei, que hoje ela é uma plataforma que empresas usam, vou falar um case rápido, plataforma de dados para você ter estratégia de conteúdo, plataforma de monitoria e de insights também voltado para produção de conteúdo, e o VAS é Vertical as a Service, que é basicamente a empresa te entrega uma vertical de conteúdo, onde cada vez mais empresas têm investido nisso. E daqui para frente, o que a gente tem feito? Então, isso é um pouco da cara hoje do NX. Hoje tem pessoas que dependem unicamente, exclusivamente disso para viver, elas fazem esse trabalho em casa, tendo qualidade de vida e se tornam produtores de conteúdo. Uma das grandes diferenças do NX, ele não é uma plataforma só como seria... você poderia contratar um produtor de conteúdo, por exemplo, no Get Ninjas, né? Ele é uma plataforma de conteúdo que ensina os produtores de conteúdo a serem melhores produtores de conteúdo. No final do dia, a grande missão da NZN é transformar o mundo, o Brasil e o mundo, num lugar onde o conteúdo seja melhor. Ou seja, através de vocês serem melhores produtores de conteúdo e as marcas produzirem mais conteúdo e menos banner, né? E aí, isso daqui, por exemplo, a gente tem vários microserviços que foram desenvolvidos, cognitivos, como, por exemplo, ferramentas que vão avaliando, enquanto você escreve, a densidade de palavras-chave que estão no brief desse texto, para garantir que a gente pode ter uma indexação melhor. Então, esse tipo de ferramenta ele está acoplado a isso daqui. E aí, para fechar, eu vou contar um case rapidinho. Isso aqui é a Larissa. Ela ficou grávida, a Larissa existe, tá? Ela ficou grávida e ela não sabia exatamente como que ia ser a volta. Ela era autônoma, como seria a volta ao mercado de trabalho dela. Então, ela começou a procurar formas de construir valor dentro de casa. Ela não ia poder dirigir Uber, porque ela ia ficar fora de casa, mas ela queria ver a primeira filha dela crescer. E ela encontrou ninguém. Mas o Alô Bebê é um e-commerce. Alguém conhece o Alô Bebê aqui? É um e-commerce para produtos para gestantes. O Alô Bebê tinha um blog e queria fazer mais conteúdo e depender menos de publicidade, de banner. Todo mundo sabe que um dos principais custos de e-commerce é a aquisição de usuários. Ele também estava procurando uma forma de produzir conteúdo. E falou assim, cara, em vez de eu ficar fazendo só banner, e se eu ajudar as mães a se tornarem, a terem mais experiências legais com seus filhos, aprenderem sobre a amamentação, etc, etc, conteúdo. Os dois encontraram o NX, então... o NX é uma ferramenta de produção de conteúdo terceirizada para empresas e uma ferramenta de produção de conteúdo para pessoas que querem se tornar produtores de conteúdo. A Larissa hoje, a filha dela tem 1 ano e meio, ela acompanhou todo 1 ano e meio, ela trabalha de casa, ela vive 100% da ferramenta e durante esse 1 ano e meio ela se tornou uma produtora de conteúdo muito melhor. Ela consegue entregar conteúdos mais eficientes, porque os conteúdos que ela entrega são avaliados, são curados e tem um feedback de dados e de ferramentas que fazem ela poder produzir o conteúdo de uma maneira mais inteligente. E o Alô Bebê também conseguiu diminuir seu CAC e conseguiu entregar hoje mais conteúdo e menos banner e aumentar as vendas. Então, esse é um caso simbólico, né, de uma empresa de e-commerce. E-commerce faz muita publicidade, como vocês sabem, para conseguir usuários, tráfego e conseguir converter. E de uma mãe que queria criar a filha e conseguiu e ainda consegue criar a filha hoje, dependendo do NX. E, basicamente, acho que a última lição de ser essencial. Não é ser importante, não é ser valioso, é ser essencial. Hoje, a gente é essencial na vida do Alô Bebê e a gente é essencial na vida da Larissa, que hoje fazem um trabalho melhor graças às nossas ferramentas. Então é isso, obrigado. Não tem dúvidas agora não, né? Pode ter? Então tá, tem 5 minutos para pergunta, se alguém não tiver, eu crio uma pergunta e respondo. Obrigado.